Até que ponto tem aqui um país em que há pouca gente, também mal para a economia. Ou seja, é que olhamos para as pessoas, desde o nascimento até a morte, como é que elas influenciam nas economias. Portanto, e é um tema que disse que tem muitos preconceitos. Porquê? Porque, principalmente a África, olham para nós como sendo... Eles são tanto, por isso é que são pobres. E também os europeus, eles fazem poucos filhos, por isso é que são ricos. Portanto, são aqui alguns preconceitos que nós viemos aqui para tentarmos esclarecer. Falaste agora em quantidade, que eu acho que é um ponto muito importante. Se falamos aqui realmente em quantidade dos países africanos, em que as famílias normalmente são mais alargadas, não é? A estrutura familiar normalmente são mais que 5 pessoas, o que é muito normal em África. De que forma que isso pode afetar a economia? Ou se realmente afeta a economia e não é um mito? Exatamente. A quantidade de pessoas de uma família, ou no país também, pode afetar desde o ponto de vista microeconómico, nas famílias, até o país. Okay? Se olharmos para a África, as famílias são extensas em função da nossa própria história. Okay? As famílias africanas vêm da recoleção, do cultivo, da caça. Okay? E as famílias tinham de ser grandes para que pudessem aguentar o cultivo. Então, aquela família que tem uma lavra, tem uma horta e só tem 2, 3 pessoas, não conseguem produzir muito. Sim. A questão de ter empregados surge depois, até porque os que podiam já antes, né? Antigamente havia o processo, os que tinham campos grandes tinham os escravos, os que não podiam tinham apenas suas famílias, e aquelas famílias que já tinham terras deviam ter mais filhos para que esses filhos pudessem ajudar no cultivo. E claramente, esse é um processo cultural, né? E a gente vai nos adaptando com os novos tempos. Mas antes de explicar essa questão aqui, queria olharmos aqui para esses gráficos, para tentarmos nos situar como é que está, antes que o gráfico passe, né? Para sabermos como é que está a Europa em comparação à África, se de facto os africanos são muitos, são poucos, e como é que isso influencia as duas economias. Este aqui é o gráfico comparativo entre a África subsaariana e Portugal. Aqui do meu lado está aqui a taxa de natalidade. Em Portugal está com a linha azul e a África subsaariana está com a linha vermelha. Se virmos aqui de 1960 até 2022, tanto em África como em Portugal, por exemplo, a taxa de natalidade está a baixar, ou seja, estão a nascer poucas pessoas, tanto em Portugal como na África subsaariana. Não quer falar da África negra, como se a dizer. Ou também alguns dizem que a África é mais pobre. Tanto. E também, do outro lado, vemos aqui que mas mesmo assim, nos dois lados, aqui a nível de taxa de natalidade, ainda na África nascem mais pessoas do que em Portugal. Sim. Se lermos aqui neste gráfico aqui, por exemplo, até 2022, em África, nasceram em cada 1000 famílias, em cada 1000 pessoas, nasceram aproximadamente 38 pessoas, ao passo que no mesmo período, em Portugal, nasceram apenas 7 pessoas. Em cada 1000 famílias, sim, nasceram 7 pessoas em Portugal. Já em África, nasceram 37. Portanto, claro, nós ainda nascemos mais, okay? Porque tem a questão cultural ainda, ainda precisamos, ok? Depois, se vemos aqui, a nível de taxa de mortalidade, que aqui, natalidade tem a ver também com saúde. Atenção, quanto mais fértil é uma sociedade, mais saudável ela é. E quanto menos fértil é, menos saudável é. Okay? Portanto, aqui a África também representa um dado de fertilidade, de saúde, em comparação com os europeus. Claro que também aqui tem outras questões que depois também explicaremos. Mas se olharmos aqui no outro gráfico, tem aqui a taxa de mortalidade, ou seja, aqui já questão ligada à doença, né? Às condições de vida, okay? À longevidade. Nós vemos que de 1960 a 2020, no último dado, em Portugal morreram apenas, no último ano, apenas menos de 4 pessoas, em cada 1000 pessoas morreram 4, okay? Durante um ano. E, ao passo que em África, em cada 1000 pessoas morreram aproximadamente 78 pessoas. Portanto, nós temos números maiores a nível de mortalidade e números também maiores a nível de natalidade. Ponto. E voltando aqui àquela questão que você me colocou muito bem, até que ponto uma família que é muito extensa afeta ou não a economia da família? Depende muito, né, de facto. Se tivermos a olhar para uma sociedade africana, pode afetar muito se essa família estiver numa área urbana, okay, na cidade, e a família for desempregada, por exemplo. Mas se essa família, em África, tem muitos filhos, está na zona rural, okay, no interior, é positivo para aquela economia, porque aquela família depende, a sua maioria, da agricultura. Okay? Portanto, e se vermos aqui para as Europas, então, aqui as famílias estão muito restritas. Por quê? Tem aquela questão ligada ao risco de pobreza, aquele preconceito que eu falei, né? Ou seja, a família diz assim, se
calhar se eu tiver mais filhos, posso ficar... Vocês têm medo de ficarem pobres, ok? Porque na Europa o cuidado que se tem, que se exige para com os filhos é muito maior do que o cuidado que se exige para com a África. Portanto, aqui na Europa os pais têm que ter muitos fundos para poderem sustentar as famílias. E porque os pais também têm medo de não darem aos filhos condições que desejavam, e também têm medo de ficarem pobres, ou seja, o risco de pobreza é muito iminente. Se ligamos aqui ao tema da semana passada, falamos da poupança. Portanto, já tenho pouco dinheiro, se eu tiver mais filho, portanto, estou a um passo da pobreza, logo não vou ter filho, ok? Então, a localização geográfica, as questões culturais, históricas, claramente influenciam bastante. Em questão da África, é isso que nós falamos. Portanto, se for na cidade e não há emprego, claramente há maior probabilidade dessa família empobrecer, e se for no interior, e também há maior probabilidade dessa família enriquecer. Aqui há um dado aqui muito curioso que eu também queria te perguntar, economicamente falando, financeiramente falando. Nós, em África, normalmente temos falsos recursos, ok? Mas a taxa de natalidade, não, mas de vida, não devia ser maior, tendo em conta toda a questão. Mas, temos recursos naturais, temos uma vida muito mais saudável no que toca à comida, no que toca ao ar, também contribui muito para também a tua saúde. Isso não devia contribuir para que o nível de vida e também, de alguma forma, a economia fosse maior, tendo em conta que estamos mais saudáveis, estamos mais propícios a conseguir criar mais economias, mais finanças para conseguirmos ter uma base mais sustentável? Exato. Seria, mas a questão que se coloca aqui em África é que a questão ligada à longevidade, porque nós não vivemos mais anos. Exato. Porque em África existem muitos conflitos, as guerras fazem com que os jovens depois vão para a guerra e muitos não voltam. Isso reduz a população. Outra questão tem a ver com a saúde da mulher. A mulher quando engravida, a mulher quando está grávida, depois a saúde da criança. Muitas dessas mulheres engravidam, nunca vão para o hospital, nascem sem terem ido ao hospital. Portanto, a saúde da mulher. Depois aquela criança nasce em um ambiente em que o saneamento básico não é dos melhores, e isso depois afeta. Por isso é que existem as cóleras, portanto, doenças que existem nos nossos países, em função da sanidade do que nós temos. Portanto, essas questões, os conflitos, a saúde da mulher, a saúde das crianças, fazem com que as crianças não conseguem viver até depois de 5 anos. Por isso é que a taxa de natalidade aqui em África é muito de mortalidade, desculpa, é muito elevada. Por isso é que nós também vivemos pouco tempo, porque, primeiro, está aquela questão ligada, né? Portanto, se ele conseguiu sobreviver até os 5 anos, na adolescência, na juventude, vai para o conflito. Okay. Ou então encontra depois o desemprego. O desemprego pode lhe afastar a uma vida muito precária, arranjar aqueles trabalhos precários, por exemplo. Né? Portanto, os jovens alguns desviam-se para a marginalidade. Portanto, a nossa taxa de natalidade, a nossa longevidade, a expectativa de vida é muito reduzida em função de muitas barreiras que as famílias vão encontrar durante esse processo. Portanto, por isso é que dizem assim, por isso é que há também aquele preconceito de que algumas famílias precisam ter 2, 3 filhos, porque sabem que alguns podem não sobreviver antes de 5 anos, alguns podem ir para o conflito, outros podem ir para a marginalidade, portanto, outros podem até ser, inclusive, enfeitiçados. Portanto, há muitas barreiras que os jovens, as famílias em África vão encontrando. Mas a questão é que esses fatores que vão nos impedir de crescer fazem com que nós também possamos ter muito mais filhos. Porque eu vou colocando na minha balança essas questões. Alguns não vão aguentar a cólera, alguns não vão aguentar. Portanto, por exemplo, pela qual nós também somos muitos. E hoje, cada vez mais famílias africanas, como vemos aqui, estas também estão a reduzir, vão fazendo também cada vez menos filhos, vão criando menos, porque vão tendo noção de que, se calhar, a questão ligada... Ontem tínhamos muitos filhos porque precisávamos da recoleção, da agricultura. Hoje todos nós estamos nas zonas urbanas. E até hoje, mesmo assim, não há melhores condições a nível de educação, de saúde, não há também muito emprego. Se calhar é melhor ter menos filhos para que eu possa dar melhores condições de vida aos meus filhos. Portanto. E já que estamos aqui também neste segundo slide, como é que está também a taxa de natalidade em África neste preciso momento? Sim, como apresentei no primeiro gráfico, então, também está a baixar. Okay? Está a baixar em função de que existe um êxodo, ou seja, as famílias africanas estão cada vez mais a sair do interior, a irem para a cidade. E quando chegam na cidade, esquecem que na cidade não há aquela questão ligada à recolheção, à agricultura. As pessoas têm que ter filhos que conseguem sustentar, ok? E eles também vai chegando com isso o conhecimento. As questões ligadas a anticoncepcionais, as mulheres vão se informando cada vez mais, que precisam controlar-se também a nível biológico. Os pais também vão tendo aquele medo de pobreza, não posso ter muitos filhos porque senão pode não ter emprego também. Portanto, também as taxas de natalidade em África vão também reduzindo.
Mas existem ainda esses desafios que estão aqui, como estão nesses slides, como por exemplo, a questão da pobreza ainda faz com que claramente a população ainda reduza ou as famílias vão desaparecendo, vão morrendo mais cedo, ou as famílias decidem não ter mais filhos, por causa da questão da pobreza. E tem também essa questão ligada à descentralização, ou seja, quando nós olhamos para a África, né, pensamos nós que somos muitos às vezes, né? E aqui até podias perguntar se sermos muito faz mal para a economia ou não. Eu aí pergunto, faz mal para a economia sermos muitos Exatamente. ou não? Essa questão é muito interessante, porquê? Porque temos aqui temos um desafio ligado à descentralização. Muitas das vezes a ideia de que nós somos muitos, parece que nós sejamos mesmo muitos, mas é que nós estamos congregados, estamos todos no mesmo sítio, ok? Estamos todos na capital, por exemplo, né? Estamos todos em Lisboa, estamos todos em Luanda, por exemplo, estamos todos na capital. E quando estamos todos na capital, parece que somos muito, porque há muitas regiões, o interior está vazio. Razão pela qual é muito mais difícil comprar uma casa em Lisboa do que comprar no interior de Portugal. Mesmo acontece. Desculpa, então, há um terço, por exemplo, em Angola, acabaste de referir isso, não, mas não nesse país específico, mas um terço da população angolana vive em Luanda. Exatamente, portanto, estamos aí tão congregados que vamos buscando todos pelo mesmo trabalho, todos pelos mesmos bens de consumo. Claramente as coisas ficam mais caras e parece que a economia está asfixiada. Mas não, sermos muitos não é mau para a economia, muito pelo contrário. É bom, porque produzimos mais. Claro. Até porque também é bom para outras questões que depois claramente também aqui vamos explicar. Outro desafio para a África, para que essa questão ligada, essa ideia de que somos muito, faz-nos mal, tem a ver com a digitalização. Muitas vezes nós abarrotamos os serviços públicos de saúde, porque ainda os serviços não estão digitalizados. Eu, quando quero uma cédula, quero um bilhete, quero um assento de nascimento, preciso de ir aos serviços. Ao passo que, se nós tivéssemos tudo digitalizado, estaríamos todos nas nossas casas e os serviços pareciam que não há gente, ninguém quer tratar os documentos, mas estamos a tratar em casa. Por isso é que, quando há muita congregação de pessoas, parece que nós somos muitos, ao passo que, se a África resolver o problema, por exemplo, da digitalização e também potencializando outras províncias, outros municípios, digitalizar os serviços, claramente, essa questão ligada a essa ideia de que somos muitos e faz-nos mal, acho que depois desaparece. Mas claramente que aqui, tendo em conta estes desafios, o que me parece é que os países africanos devem controlar a taxa de natalidade. Ou não há essa necessidade? Não me parece que haja essa necessidade. Claro, há países, por exemplo, como a China, que já tinha estabelecido leis para que as famílias pudessem reduzir, ok? No tocante à África, me parece ser muito cedo, porque a África está agora no processo de reestruturação, ok? E nós sabemos que a Europa olha para a África, por exemplo, como um Eldorado. Primeiro por causa de quê? Dessa população jovem. A Etiópia, a Etiópia, a Nigéria, portanto, o Marrocos foram agora incluídos para os BRICS. Por quê? Porque os BRICS vão também agora tornar-se um corpo de defesa. E quanto maior pessoas investirem naqueles países, melhor para a defesa dos países, ok? Os maiores exércitos hoje do mundo pertencem àqueles países que têm muita população, a China, a Estados Unidos da América. Portanto, para a África, quanto mais formos, melhor. O que nós precisamos é de colocar a tecnologia na produção, okay? Para que todos os africanos... Porque o problema não está em sermos muitos, o problema está no consumo. No consumo. O que é que nós consumimos? Okay? Se tem o que eu preciso comer. Okay? Muitas das vezes pensamos que não há comida para todos. Há comida para todos. Não há tecnologia e emprego na produção de comida, porque se tivéssemos, havia para todos, porque terras existem para todos os lados. Nós, quando viajamos, quem já viajou para o interior... Por causa, ano passado, nas férias, fiz aqui uma tour por Portugal. Eu viajei por dentro de Portugal, vi que havia muitas terras abandonadas, não digo abandonadas, mas livres. Exatamente. Já viajei por Angola, por dentro e fora, e vi que há muitas terras livres. Portanto, o que eu quero aqui não é que nós sejamos muitos, é que nós precisamos aumentar a produção. E quanto mais pessoas existem na economia, claramente também há mais produção, porque grande parte dos grandes empresários, por exemplo, olham para os países que têm muita gente como sendo um lugar de poder implementar a indústria, porque ali, claramente, quanto mais pessoas forem, menos pagas. Razão pela qual a China produz cada vez mais bens de consumo para a América. Por quê? Porque na América pagar funcionário é muito mais caro. Eles optam pela China, optam pela Índia, que são muitos, claramente paga-se pouco. Razão pela qual a África também pode olhar para os jovens africanos com esta veia de que, por sermos muitos, é uma oportunidade para que o investimento estrangeiro possa colocar aqui indústria e claramente assim empregar esses jovens. E tendo em conta tudo isso que tu acabaste de referir, da demografia de vários povos, desde da África, de países africanos, Índia, países asiáticos, diz-me uma coisa, quais são os desafios que a África tem face à sua demografia?
Ponto. O primeiro grande desafio da África tem a ver com a questão ligada aos conflitos, né? Enquanto nós não conseguimos derrubar nossos conflitos, já agora há um conflito agora no Congo, okay? Há também na Etiópia, há na Nigéria. São os conflitos que vão cada vez mais engolindo os jovens africanos, okay? Não só engolem, como também desviam a atenção do Estado. Um país, quando está em conflito, o governo não consegue também fixar-se na produção industrial, na economia e não só. Razão pela qual acho que esse é o primeiro desafio dos países africanos. O segundo desafio tem a ver com aquilo que nós falamos há bocadinho, que é a digitalização, a descentralização, claramente, e chamar claramente aqui aqueles... Chamar a atenção daqueles países onde existem indústrias que, de facto, por exemplo, é muito mais caro produzir sapato em Portugal, salário mínimo que é 800 euros, após que se produzires o mesmo sapato em África, vais pagar, se calhar, 200 euros, é muito mais barato. Acho que convidar aqui também essas indústrias para poderem implementar em África e, sim, claramente, ocuparmos os jovens com essas questões de produtividade. E quais são os impactos da demografia, tendo em conta esse gráfico que trouxeste aqui para nós? Bom, já temos aqui este slide onde fala que o primeiro impacto tem a ver no consumo, ou seja, quanto mais pessoas existem num país, claramente, é mais a procura pelos bens de consumo, alimentação, vestuário, energia, é maior, ok? Isso pode ser bom, pode ser mau. Pode ser bom porque quanto mais há pessoas para comprarem, vocês querem comprar, melhor para o investidor, para o empresário, melhor, ok? Porque quando... Isso também tem a ver com a questão ligada, por exemplo, à habitação em Portugal. Já, as casas estão muito caras aqui porque há muita gente que quer consumir casa, quer comprar casa. E para o empresário do ramo imobiliário é muito bom para ele, porque há muita procura. Okay? Portanto, a demografia afeta positivamente as economias. A questão ligada à defesa, também falamos aqui que quanto maior a população num país, mais esse país é defendido. Há mais pessoas no serviço de defesa. Okay? Nível de produção, também quanto maior formos, claramente, mais indústrias, se conseguirmos captar no país, mas também produziremos. Estamos aqui falando do princípio de que o problema não é que nós somos muito, é que produzimos pouco. E quanto mais produzirmos, e veremos que, afinal de contas, há comida para todos, há energia para todos, há casa para todos. Né? A questão ligada à cultura, os países, claramente, quando vão recebendo muita imigração, depois a questão ligada à cultura fica também quase questionada. Hoje, em Portugal, nós vemos que alguns partidos vão discutindo a questão ligada à cultura. Estamos a receber pessoas do país que não pensam como nós. É difícil, é complicado. Não é que seja mau para as economias, porque também traz a aculturação, novas pessoas, também trazem novos modos de fazer economia. É muito bom também. Também afeta diretamente a cultura dos países. Depois tem aquela questão ligada ao investimento privado, quando falamos que quanto melhor gente investir num país, mais empresários podem ir para ali. E quanto menos gente há num país, também mais empresários vão fugindo dali porque não há consumo, ok? Portanto, as populações em um país, quanto mais forem, quanto menos forem, ou seja, o número, às vezes, quando fomos muitos, pode ser bom para a economia também quando formos poucos, também pode ser bom para a economia, em função das estratégias que os empresários podem observar ali, ou também, claramente, cada governo. Eu acho que, em suma, posso dizer que ter muita gente em um país nunca é mau, okay? Porque há sempre benefícios ali, e às vezes acaba por ser muito mais mal para as economias, passa aqui a redundância, quando somos poucos. Por exemplo, pela qual os países, quando os jovens vão saindo, sinal de que nesse país ou há desemprego, ou há instabilidade. Portanto, é melhor quando que as famílias vão nascendo e fiquem no país do que quando vão nascendo ou não nascem, como acontece nos países europeus, as famílias não nascem, mas também vão saindo. Claramente ali há um problema maior económico. Ou seja, aqui só mesmo para terminar, então quer dizer que a demografia num país, quando é, entre aspas, excessiva, é bom para o país, só é necessário uma reestruturação ou uma estruturação melhor das próprias organizações, não é? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa a fazermos é que, quando somos muitos, é matarmos o preconceito de que somos muitos porque não estudamos, não temos educação sexual e não só. É primeiro matarmos este preconceito. Olharmos quais são os proveitos que podemos tirar desta bênção divina que nós temos, somos muito. Acho que muitas vezes nós não conseguimos olhar a população, a demografia, a população como uma perspectiva positiva, a razão pela qual existem esses preconceitos de que os ricos têm poucos filhos e os pobres têm mais filhos. Esse é um preconceito, é vazio. Acho que há sempre benefícios aí a tirarmos. E a conclusão é que se as famílias estão a nascer muito porque estão saudáveis, a princípio, né? Depois se não tiver a sair do país, não há imigração, porque claramente o país também está bom para todos, claramente. Não sei se posso ler este gráfico. Sim. Ter em conta isso, claramente, depois também, se houver uma redução da população, tem as suas causas, não é? Tem as suas causas. A principal causa da redução, falamos do conflito, falamos também da imigração, quando as pessoas vão saindo do país. Quando há conflito, porque há instabilidade, o país está mal,
Claro. Portanto, não se faz economia quando há conflito, ou quando há imigração, porque há taxa de desemprego maior, ou custo de vida, falamos na semana passada, o custo de vida é muito alto, as famílias vão também saindo. Portanto, há também redução quando as famílias têm risco de pobreza. Eu tenho 2 filhos, se tiver mais um, parece que vou ficar pobre, porque o que eu ganho não dá, portanto, também não é bom para as economias. Razão pela qual, quando digo assim, quando as famílias nascem muito, há mais benefícios do que quando as famílias estão contritas, estão resguardadas. As doenças também claramente reduzem a população, esse é um grande problema dos países africanos. O desemprego leva à imigração. Hoje, os países africanos, os jovens vão saindo, querem ir para a busca de melhores condições. Claramente falamos de risco de vida, depois falamos aqui também de risco de pobreza, claro, e falamos aqui também da questão ligada à lei, quando os países pensam que a melhor ferramenta para poder controlar a população é estabelecer leis. Há casos extremos que também discutem, se calhar pode ser também um outro tema, que chama também aqui, se calhar, também termos aqui um jurista para também nos ajudar na abordagem, até que ponto é que as leis podem beneficiar ou atrasar as economias. Mas eu acho que, enquanto economista, eu acho que quando precisamos proibir alguma coisa, porque não é nada positivo para a economia. Joaquim, Muito obrigado. boas contas, hein? Obrigado. Até a próxima. Estamos juntos.